Sabedoria, livro da Sabedoria, capítulo 2, 23 e 24. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, e experimentam-na os que a ele pertencem, ele, o demônio. A vida dos justos está nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Que linda essa palavra. A vida dos justos está nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Nós vemos nessa palavra que Deus nos criou não para a morte. A morte entrou como consequência do pecado, como consequência da inveja de Satanás. O demônio, para dizer numa linguagem bem simples para você entender, ele não aceitou de forma alguma que Deus nos criasse à imagem e semelhança dele. O demônio não aceitou isso, porque, consequentemente, o que ia acontecer? Ao invés dele ser servido, ele teria que nos servir. E nós somos inferiores aos anjos na criação. Então o demônio não aceitou isso de forma alguma. Servir a homens, servir a Nossa Senhora, jamais. Percebeu? Daí, o que ele fez? Tentou Adão e Eva na desobediência a Deus. Para que, pela via dessa desobediência, entrasse o pecado e a morte. Então foi por inveja. Não foi Deus que criou a morte. Na realidade, nem era para a gente morrer. Antes do pecado original, nós seríamos imortais. Com o pecado original, infelizmente, a morte entrou. E por isso todos morremos. Deus criou o homem para a imortalidade. O fez à imagem de sua própria natureza. O demônio não aceitou isso. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Repita comigo. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Que a morte entrou no mundo. Isso precisa estar bem claro no seu coração. Não foi Deus quem criou a morte. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. E experimenta a morte eterna aqueles que pertencem ao demônio. Jesus Cristo veio para quê? Justamente para nos tirar dessa situação. Ele veio para nos salvar e nos devolver a vida eterna. Percebe? A obra de Deus, devolver a mim e a você uma vida que foi perdida com a entrada da morte. Sem Jesus Cristo, nem eu nem você entraríamos no céu. Porque Ele é o caminho que nos leva ao Pai. É o caminho que nos leva à eternidade. É Jesus. É por Ele que nós entramos no céu. Por isso que precisamos estar unidos a Ele. Unidos aos seus ensinamentos. Ouvir a voz dEle. Obedecer. Para que a gente tenha acesso à vida eterna. Porque a vida eterna nós já começamos a viver já nesse mundo. Quando nós fazemos a vontade do Pai. Perde a vida eterna quem deixa o pecado dominar, reinar em suas vidas.
perde a vida eterna aquele que faz pacto e compromisso com o demônio. Perde a vida eterna. Entra na morte. E o Senhor não quer que ninguém morra. Não é desejo de Deus que você morra para a vida eterna, mas que você viva, tenha vida em abundância. Não é desejo do Senhor que você morra para a vida eterna sem Ele. Morra para a vida eterna com Ele, não sem Ele. Por isso que Ele veio, para dizer, olha, vamos todos para o céu. Venha a mim. Vinde a mim. Ele quer você no céu. Mas é preciso que você se una a Ele aqui na terra já, hoje. Não é depois que você morrer. Depois que você morrer não tem mais jeito. O momento é já. Acolher esta presença do Senhor em sua vida. Acolher Ele por inteiro. Seus ensinamentos, sua vontade. Seguir os passos dEle. Se desviar do pecado. Das ocasiões de pecado. Renunciar mesmo a toda obra das trevas, aquilo que não vem dele. Porque o céu é o nosso lugar, não é, Padre Evandro? E eu fico refletindo sobre tudo isso que você nos disse a respeito da palavra de Deus. Quando nós vamos para a eternidade, quando a gente deixa essa vida terrena e busca um outro lugar, né? Porque nós aqui estamos construindo isso. Nós queremos essa salvação que Deus nos trouxe. Quando isso acontece, a gente fica nas mãos de Deus. Inteiramente nas mãos de Deus. Eu me lembro da minha avó e todas as vezes que eu lembro da minha avó, eu fico um pouco assim, né? Você entende, um pouco assim, né? Porque a saudade logo vem, lógico, e a gente sabe que um dia a gente vai se encontrar lá no céu. Eu tenho certeza que hoje a carência de não sentir o cheiro da minha avó me faz um pouco triste. Eu gostaria de sentir o cheiro dela, porque o cheiro da minha avó só ela tem. Mas eu sei também, e eu confio, que ela está num lugar muito bom, porque senão a gente fica imaginando, olha, saiu dessa vida, como será? Onde está? Sabe, Salete, eu sempre ia visitar minha avó. E quando eu chegava lá, coisas de vó, ela me chamava num canto e falava assim para mim, Evandro, me chamava de Evandro, eu era seminarista. Toma esse dinheirinho aqui para você. Aí eu falava, vó, não precisa, vó. Não, toma esse dinheiro. Minha avó ganhava o salário mínimo. Toma esse dinheirinho aqui, porque eu sei que você não tem dinheiro lá na Canção Nova. Eu falei, não, vó, tá tudo bem. Não, leva para comprar bala. Era R$10, não era muito dinheiro. Mas eu sabia que aquele dinheiro ia fazer falta para minha avó. Eu pegava o dinheiro para ela ficar feliz, entregava para minha mãe. A minha avó, ela não queria que eu viesse para a Canção Nova. Sabe por quê? Porque vó não quer perder neto. E ela sabia que eu ia mudar de cidade. A minha avó era a evangélica, né? Mais mariana que eu conheci. Sim. Quando vinha na Canção Nova, que eu ia de férias, ela falava assim para mim, traz uma coisa para mim. Eu falei, vó, o que a senhora gostaria da Canção Nova? Ah, traz o ofício da Imaculada, mas traz o CD, porque eu não sei ler e eu preciso ouvir aquelas orações. Eu acho que aquele CD até furou de tanto que ela escutou. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque talvez hoje no seu coração brote uma saudade como brota no meu, mas nós temos a certeza e a sabedoria, me permita falar, Salete, diz assim para nós, no capítulo 3, as almas dos justos, porém, estão nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá.
Aos olhos de insensato parecem ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça. Sua partida do meio de nós, uma destruição. Mas eles estão na paz. Eu tenho certeza que a minha mãe e meu pai, que já estão na eternidade, estão em paz, como diz essa palavra. Aos olhos do mundo, o câncer destruiu minha mãe. Levou a vida dela, tomou a vida dela. Aos olhos do mundo, parece ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça. Todos nós ficamos entristecidos, como tenho certeza que você também, ao perder um ente querido, ficou entristecida e talvez ainda esteja vivendo o luto. Aos olhos do mundo, essa morte foi considerada uma desgraça e sua partida no meio de nós, uma destruição. Mas eles estão em paz. É o que a palavra está dizendo. Que consolo para nós. Mesmo aquela morte mais terrível que tem atingido um ente querido seu, uma morte horrível, uma morte terrível, mesmo esta morte, aos nossos olhos, foi uma desgraça, foi uma destruição, mas a sua partida, aos olhos de Deus e daqueles que creem, nos dá uma certeza: eles estão em paz, é o que a palavra está dizendo, mas eles estão em paz. Talvez quem não esteja em paz, que não esteja em paz, sejamos nós, mas eles estão em paz. Que consolo! Eles estão em paz, no silêncio de Deus, no descanso de Deus, eles estão em paz. Portanto, meus irmãos, a morte entrou por inveja do demônio. Precisamos pedir a Deus o dom da fé, para que creiamos no Senhor, para que creiamos nesta palavra, para que creiamos nas suas promessas e não desanimemos, porque o justo está nas mãos de Deus. Aquele que segue o Senhor está em suas mãos e nenhum mal o atingirá. Então vamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos dê esta graça de crer nas promessas de Deus, na palavra de Deus, de crer naquilo que o Senhor nos diz nesta palavra. Foi por inveja do demônio que a mortalidade entrou no mundo. Por Jesus Cristo, nós recuperaremos a imortalidade na vida eterna. Fique de pé. E vamos pedindo ao Espírito Santo, vem, Espírito Santo, que venha nos libertar nesse momento. Batiza-nos, Espírito Santo, de tudo aquilo, Senhor, que é tristeza em venha, nossa Santo alma. Espírito, Que é incredulidade, Senhor. cura os nossos corações. Às vezes que diante da morte, diante de um acontecimento difícil, nós vamos perdendo a fé, nós vamos perdendo o ânimo. Nós pedimos agora ao Espírito Santo que Ele venha reavivar a nossa fé. Vem sobre nós. Esta fé dada por Jesus Cristo no nosso batismo. Fortalece o teu povo. Esta fé que faz com que a gente acredite que tudo passa neste mundo, mas o Senhor tem o melhor, a vida eterna para nós. Eleve os seus braços e peça: Espírito Santo, vem com tua força sobre nós. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós. Vem, Espírito Santo, nos Vem com a libertar tua de todo o força. espírito de incredulidade. Vem, ó Santo Diante Espírito. das situações da vida, dos sofrimentos, das Levanta dores, o teu povo, das ó perdas. Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, reavivar o dom da fé. A fé que muitas vezes fica abalada pelos acontecimentos ruins que vêm atingir nossas famílias. Senhor, liberta-nos de
toda e qualquer incredulidade. Que a gente possa crer, Senhor, cada vez mais. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, Espírito Santo. Peça mesmo ao Espírito Santo que reavive o dom da fé em você. Que a nossa esperança seja cheia de imortalidade e não de morte. A morte não vem de Deus. Nós pedimos, Espírito Santo, convence-nos desta verdade. A morte veio do diabo. E nós não queremos compactuar mais com as coisas das trevas. Não queremos compactuar mais, sermos coniventes com o pecado, mas queremos nos desvencilhar de tudo aquilo que traz morte para a nossa vida. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Com tua força, com tua força, com tua força, com tua força, vem, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força.